Lições Bíblicas Adultos. Eu vos cumprimento com a doce e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz em poder estar aqui, trazendo para você mais um subsídio da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com a lição de número 2, que vem com o título O Único Deus Verdadeiro e a Criação. Eu quero já pedir a você que é inscrito no nosso canal, que está nos acompanhando toda semana, que continue divulgando nas suas redes sociais, ajudando o nosso canal a crescer. E você que não é inscrito, que está aqui no nosso canal pela primeira vez, que você se inscreva para você estar recebendo toda semana as nossas publicações. Você vai estar enriquecendo o seu conhecimento da Palavra de Deus. Essa aula de hoje é a aula do dia 9 de julho de 2017. O nosso textuário já nos diz assim: E Jesus respondeu-lhe: primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 29. E a nossa verdade prática nos diz: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E o nosso texto bíblico, a leitura em classe, está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que está nos dizendo assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Gênesis capítulo 1, verso 1, que nos diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Meus caros professores, o nosso objetivo geral nessa lição é mostrar que cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E os nossos objetivos específicos que nós teremos que desenvolver em cada tópico são: o primeiro, reconhecer que é somente um único Deus verdadeiro. O segundo, explicar por que o criacionismo e evolucionismo são antagônicos. E terceiro, compreender a narrativa da criação. Então, prezado professor, você crê que há somente um Deus verdadeiro e que Ele criou o céu e a terra? Se você crê, então você não terá dificuldade no ensino dessa lição. Deus é real e Ele se revela ao homem de várias maneiras. Porém, das formas que Ele se revela a nós é mediante a sua criação. Essa é uma das formas que Ele nos revela. O relato da criação da terra, do céu, do homem, não é uma alegoria. A narrativa da criação é um fato histórico, ou seja, algo que aconteceu exatamente como a palavra de Deus afirma. Quando o assunto, meus queridos, é a criação do universo e a vida, sabemos que existem várias teorias que tentam explicar a origem de tudo. Como, por exemplo, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, né? Mas cremos que o universo e a vida não são produtos de uma evolução, como alguns cientistas tentam afirmar, ou o resultado da explosão de uma partícula. Cremos que o Deus, o grande Senhor do universo, foi que criou tudo o que existe. Portanto, o nosso ponto central nesta lição é que nós cremos que um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Então fiquemos com esta afirmação. No decorrer dessa lição nós vamos procurar entendê-la melhor. Sabemos que a doutrina de Deus ela é muito vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque desta lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. O nosso objetivo nessa lição é mostrar que há um abismo intransponível entre criacionismo e evolucionismo.
Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Só existe um único Deus verdadeiro. O nosso primeiro tópico nos diz logo aqui, o único Deus verdadeiro. E vem com subpontos, o Shema, o monoteísmo e o monoteísmo judaico-cristão. Primeiro, o Shema. O Shema é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o qual inicia o versículo que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. A cláusula final é o único Senhor. Também se traduz por o Senhor é um. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Conforme as versões espanhola, a versão Reina Valera judaica, conhecida no Brasil como a Bíblia hebraica, a construção hebraica aqui permite ambas as traduções, de acordo com a declaração de Jesus. Ele disse, o Senhor é um só. Marcos capítulo 12, versículo 29, na tradução brasileira. Há aqui, meus queridos, um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas à ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só. Diz respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Zacarias capítulo 14, verso 9, Salmo 86, versículo 10. E a questão aqui do monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, a crença que é em vários deuses. As principais religiões monoteístas do planeta são judaísmo, nós podemos ver em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, 2 Reis capítulo 19, verso 15, e o cristianismo e também o islamismo. Mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O Deus Alá dos muçulmanos é outro Deus, e não o mesmo Deus Javé da Bíblia. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, deus da tribo dos Coraixitas, de onde veio Maomé, que adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome do Deus Javé de Israel, mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Isso é muito claro para todos nós. E o monoteísmo judaico-cristão? Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé, ou seja, o Deus de Israel, mencionado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade em João capítulo 1, verso 18, a quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas. Nós podemos conferir também Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus a quem nós servimos. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Nós podemos conferir aqui em Atos capítulo 22, versículo 14. Então, meus amados, a nossa maneira de compreender a Deus não deve basear em pressuposições a respeito dele, ou mesmo como gostaríamos que ele fosse. Pelo contrário, devemos crer no Deus que existe
e que optou por se revelar a nós através das Escrituras. O ser humano tende a criar falsos deuses, nos quais é fácil crer, deuses que se conformam com o modo de viver e com a natureza pecaminosa do homem. Essa é uma das características das falsas religiões. Alguns até mesmo caem na armadilha de se considerar a verdadeira revelação e desconsiderar a autorrevelação divina para desenvolver o conceito de Deus que está mais de acordo com as suas fantasias pessoais do que com a Bíblia, que é a nossa fonte, a única pesquisa que nós usamos, que nos permite saber que Deus existe e como Ele é de fato. Vamos dar uma analisada também aqui no nosso segundo tópico, que tem o título Criação e Evolução. O nosso primeiro subponto aqui nos diz o modelo criacionista. O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultado de um ato criador intencional. Essa cosmovisão é encarada com suspeita porque a comunidade científica incrédula considera uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé. Hebreus capítulo 11, verso 3. Enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica. Mas existem variações entre ambas as propostas. Descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes, empiricamente detectáveis, são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. E esse conceito é conhecido como o design inteligente. Há bem pouco tempo publicamos um vídeo no nosso canal a respeito desse assunto, mesmo assim dizendo para os ateus que não tem como mais negar a existência do nosso Deus. Mesmo não querendo crer na Bíblia, eles têm que crer, porque a própria ciência deles, a filosofia, já tem descoberto isso. Porém, criacionismo e design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta e a metodologia de ambos não são iguais. Pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente. E aí vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus o criou. Aí vem então o modelo evolucionista. O modelo evolucionista é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente. Apesar de sua aparência científica, nós podemos conferir uma referência que dá respaldo aí que nós estamos falando. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Então, o criacionismo tem por base pressupostos naturalistas, entre os quais a proposta de Darwin, a proposta darwinista da seleção natural, se destaca como principal mecanismo evolutivo. O naturalismo, a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo, ensina que organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo através de todas as eras. É a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador. Isto é, eles teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Mas tudo isso não passa de mera teoria que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação, mas até hoje é chamado de teoria da evolução. Então, meus queridos, quando consideramos a possibilidade de que Deus usou o processo evolucionário para criar, ao longo de milhões de anos,
confrontamos-nos com sérias consequências. A palavra de Deus não é mais competente e o caráter de nosso Deus amoroso é questionado. Mesmo na época de Darwin, um dos principais evolucionistas entendia o problema de fazer concessão ao afirmar que Deus usou a evolução, uma vez que você aceite a evolução e suas implicações para a história, então o homem está livre para escolher as partes da Bíblia que quer aceitar e as que não quer. No entanto, nós ficamos com a Bíblia que mostra que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Então vamos para o nosso terceiro tópico, que nos fala sobre a criação. E o primeiro subponto aqui é a criação do universo. Deus criou o universo do nada. É a chamada creatio ex nihilo da teologia judaico-cristã revelada na Bíblia. Ou seja, criado a partir do nada. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, o verbo hebraico criou é bará e se apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel, e nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para referir-se à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Essa ideia do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência a partir do nada, de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. Vamos conferir algumas referências aqui. Salmo 33, verso 9, Hebreus capítulo 11, verso 3 e Apocalipse capítulo 4, verso 11. Falemos também da narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. No segundo, criou a expansão, o firmamento. Versículos 6 ao 8. No terceiro, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Isso está no verso 9. A essa porção seca, ele chamou de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Está no versículo 10. Ainda no terceiro dia, surgiram os continentes com seus relevos e vegetações. Versículos 9 a 13. Os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, aparecem no quarto dia. Versículos 14 a 19. As aves, os animais marinhos surgem no quinto dia, versículos 20 a 23. Aí vem o sexto dia, a criação do ser humano. A raça humana teve sua origem em Deus, através de Adão. Nós podemos conferir aqui Atos 17, versículo 26, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. O ser humano foi criado no sexto dia como a coroa de toda a criação e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. A frase de Deus, façamos o homem, Gênesis 1, 26, quer dizer, vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para homem é Adam, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus se constitui em macho e fêmea, está no Gênesis 1, verso 27. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas, Gênesis capítulo 2, verso 7. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos, é no Salmo 8, verso 5. Então, meus queridos, em Gênesis 1, a palavra hebraica para dia é Ion.
a maior parte do uso dela no Antigo Testamento é com o sentido de dia literal. E nas passagens em que o sentido não é esse, o contexto deixa isso claro. Primeiro, Yom é definido na primeira vez em que é usado na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 4 e 5, em seus dois sentidos literais, a porção clara do ciclo luz e trevas e todo o ciclo luz e trevas. Em segundo lugar, Yom é usado com noite e manhã. Em todas as passagens em que essas duas palavras são usadas no Antigo Testamento, juntas ou separadas, e no contexto de Yom ou não, elas sempre têm o sentido literal de noite ou manhã de um dia. Dia literal. E em terceiro lugar, Yom é modificado por um número. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e etc. O que em todas as passagens do Antigo Testamento indicam dias literais. E em quarto lugar, em Gênesis, capítulo 1, verso 14, define literalmente Yom em relação aos corpos celestiais. Então fica claro para nós, dia literal como nós temos hoje. Meus amados, então os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja, desde muito cedo, uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciaram declamando que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa, o ceticismo que está à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola, de trabalho e em todas as áreas e em todos os lugares onde nós passamos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por sua atenção em assistir mais esse vídeo conosco aqui no nosso canal. Em nome de Jesus, eu desejo a bênção para você no dia de hoje.